Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Brainer aqui e vamos lá para mais uma aula de geografia. Na aula passada, nós estudamos sobre a agropecuária brasileira. A gente entendeu melhor o que é a agropecuária, a relevância desse setor, a importância para a economia do Brasil e do estado de Goiás, né? As políticas que estão ligadas ao fortalecimento do setor agropecuário brasileiro e os principais produtos produzidos e exportados aqui pelo nosso país e pelo nosso estado também. Na aula de hoje, a gente vai entender que esse processo de modernização trouxe alguns impactos positivos e alguns impactos negativos também. O tema da nossa aula de hoje vai ser a Revolução Verde no Brasil. Então, pessoal, o que é a Revolução Verde? Quando a gente fala de Revolução Verde, o que esse termo Revolução Verde significa? A Revolução Verde é considerada como a difusão de tecnologias que permitiram um aumento considerável na produção agrícola a partir da modernização das técnicas utilizadas. Aqui no Brasil, essa modernização da produção agrícola vai começar ali na década de 60, por volta de 1960, 1970, vão surgir as primeiras políticas, né, a chegada das máquinas de produção agrícola aqui no Brasil. Então, vai ser a partir daí que vai começar essa modernização. A Revolução Verde, ela surge com a premissa, como principal objetivo, de solucionar o problema da fome mundial. Só que o que se tem percebido nos últimos anos é que, apesar de toda essa modernização, de ter conseguido aumentar a produtividade, a quantidade de alimentos que é produzido no mundo aumentou, mas o problema da fome ainda não foi solucionado e o número continua alto. Olha esse dado aqui, ó, que a gente tem da ONU, da Organização das Nações Unidas. Fome atinge mais de 820 milhões de pessoas no mundo, né? Uma quantidade considerável de pessoas, e essas pessoas atingidas pela fome estão principalmente nos países subdesenvolvidos, né? Nos países do continente africano, do continente asiático, aqui na América do Sul também, né? Então, essa desigualdade aí de acesso a alimentos fica clara com esse dado que a gente tem. Então a gente se pergunta, né? Apesar dessa maior produção de alimentos, por que a fome ainda persiste? Falta alimento? Né? Se a gente tem visto que todo ano aumenta a produtividade, aumenta a quantidade de alimentos produzidos, está faltando ainda alimento ou é uma questão de falta de distribuição de renda? Porque para a gente ter acesso a alimentos, a gente precisa ter dinheiro, né? A gente compra comida com dinheiro. Então, será que está faltando mesmo alimento ou está faltando a renda ser distribuída para que as pessoas tenham acesso a esse consumo? E por que é dessa forma, né? Qual foi o caminho que a gente escolheu da produção de alimentos que proporcionou, que fez com que a situação ficasse dessa forma, né? Será que a gente não privilegiou, quando a gente foi modernizar a agricultura, nós não privilegiamos só o aumento de riqueza, as pessoas pensaram só em ficar cada vez mais ricos, e a proposta de solucionar a fome não foi a intenção foi só enriquecer as pessoas que produziam os alimentos, né? Então fica esse questionamento. Aqui tem essa charge, né? Uma planta conversando com outra e ela fala: "Ô transgênico, dizem que está faltando muito alimento no mundo, mas não tinha inventado um tipo de planta que acaba com a fome?" Aí a outra planta transgênica responde: "Ah, não estou sabendo, né?" Para quem não sabe, transgênico é uma planta geneticamente modificada, né, a partir de pesquisas da ciência na área da agricultura, se for se modernizando as sementes, que elas têm uma maior produção, têm uma maior proteção em relação a pragas. Então, isso aqui é transgênico, né, uma semente geneticamente modificada. Então, aqui a gente tem mais dados, né, em relação à fome. Fome avança no mundo. 1 em cada 9 pessoas sofre com desnutrição. Então, apesar de toda essa riqueza do setor agropecuário, a gente vê as grandes fazendas, os grandes proprietários de terra com suas riquezas cada vez maiores, mas, apesar disso, apesar dessa toda essa produção de alimentos, a fome ainda continua avançando no mundo. Tem essa outra frase aqui do José Maria Guzmán, que é um pesquisador da Embrapa. A Embrapa é a Empresa Brasileira de Pesquisa em Agricultura, né? Então, o José Maria Guzmán disse que o país ocupa hoje lugar de destaque entre os países exportadores de alimentos, contrastando com uma população de milhões de subnutridos, né? Então, isso deixa mais claro ainda esse dado que a gente trouxe. Então, a Revolução Verde no Brasil ela vai começar ali, como eu disse,
por volta da década de 60, 1970, diz de uma modernização do setor agrícola através de utilização de máquinas do campo, utilização de agrotóxicos, né, redução da mão de obra humana. Então, esse processo ele traz privilégios aos grandes produtores pela forma como foi introduzido, como que se começou essa revolução, se privilegiou os grandes produtores em detrimento dos pequenos produtores que não conseguem concorrer com as grandes fazendas, né, através de incentivos políticos e econômicos. Quais foram as principais medidas adotadas pelo governo, os principais incentivos que fizeram com que essa Revolução Verde ocorresse aqui no Brasil? Divulgação de investimentos, empréstimos e financiamentos, e aqui já começa a desigualdade de acesso a recursos, né, que eu disse, entre os pequenos e grandes produtores. Os grandes produtores, quando chegam no banco para pedir um empréstimo, um financiamento da sua produção, para comprar equipamentos, para comprar máquinas, ele tem um acesso a um crédito muito maior do que um pequeno produtor, que tem uma terra pequena, que não tem muito patrimônio. Então, enquanto um grande fazendeiro, dono de uma grande indústria agrícola ou de criação de animais, consegue milhões no banco emprestado, um pequeno produtor consegue poucos mil. Então, poucos milhares de reais, né, que não são suficientes para concorrer no preço, na quantidade de produção com um grande produtor. Concessão de espaços para as empresas internacionais, outra medida adotada pelo governo, atração de empresas internacionais para o país a fim de produzir insumos, né, os defensivos, agrotóxicos, máquinas e equipamentos de indústrias processadoras de matéria-prima. Essas foram as medidas adotadas pelo governo para trazer a Revolução Verde no Brasil. E os principais produtos do agronegócio nas exportações. A gente tem aqui, ó, nesse gráfico, 15% representa a soja, 4% o açúcar, 3% carne de frango, 3% farelo de soja, 3% celulose, 2% a gente tem a carne bovina. Então, esses são os principais produtos. 64% de outros produtos, mas a gente percebe como que a soja tem grande destaque, né, para exportação, principalmente para a China. Os chineses são dos grandes compradores de soja do Brasil. E a maior parte da produção das grandes fazendas é exportada, né? Então, a gente tem esse outro gráfico aqui, essa outra tabela, que fala dos países principais compradores de produtos agropecuários brasileiros. A gente tem a China em primeiro lugar, disparado, os Estados Unidos, Países Baixos, ali onde fica a Holanda, Japão. Então, essa tabela aqui traz para nós os principais compradores das exportações. E se a maior parte da produção das grandes fazendas é exportada, e os alimentos que a gente consome aqui no Brasil, aqui na nossa mesa, na nossa casa, os alimentos inclusive comprados também pelas escolas para servir aos alunos, né, nas escolas públicas, 70% desses alimentos consumidos por nós, na nossa casa e na nossa escola, vem dos pequenos produtores, que é da agricultura familiar. Esse é um dado do IBGE de 2018. Então, aí a importância desses produtores, esses pequenos produtores, para a nossa alimentação, né? Porque os grandes produtores só querem lucrar, exportar para os outros países, para receber o valor das suas mercadorias em dólares, em euros, né? Então, são os pequenos produtores que são responsáveis pela nossa alimentação, certo? E quais foram os principais impactos, né? Eu disse para vocês no começo da aula que esse processo de Revolução Verde, apesar de ter aumentado a produtividade, a quantidade de alimentos produzida, trouxe alguns impactos também sociais e ambientais, além de não ter resolvido o problema da fome no mundo. Quais são os principais impactos? A erosão genética, né? Quando a gente fala de erosão genética, a gente está dizendo que algumas espécies que antes existiam deixaram de existir por conta de algumas coisas. Por exemplo, o desmatamento, a disseminação de agrotóxicos, que veio com a Revolução Verde. Então, quando a gente destrói parte de um ecossistema, a variedade de espécies daquele sistema ali diminui. Quando a gente joga veneno também para produzir, algumas espécies são mortas e elas, conforme o tempo vai passando, elas deixam de existir. Então, esse foi um dos impactos ambientais em relação à Revolução Verde. O uso de agrotóxicos, que traz impacto para trabalhadores, para os alimentos, para o solo e para a água, né? Os trabalhadores tendo contato direto
todos os dias, diariamente, com produtos químicos, respirando esses produtos, tendo contato na pele, isso gera doenças, né? Doenças degenerativas, alguns chegam até a morrer imediatamente. A gente tem muitos casos aqui no Brasil e no mundo de trabalhadores rurais que têm problemas de saúde decorrentes ou chegaram até a morrer, né, decorrentes da proximidade do trabalho com agrotóxicos, que são produtos fortes, produtos químicos, né? Alimentos, os alimentos, à medida que a produção ela é cuidada com agrotóxicos, o alimento tem contato com esse agrotóxico. Então, quando ele chega na nossa mesa, se a gente não tiver lavado bem o alimento com sabão, higienizado da forma correta, esses alimentos a gente vai consumir eles, ingerir, colocar para dentro do nosso corpo. Um alimento com uma quantidade considerável de agrotóxicos, se a gente ingere, isso faz mal para nós, né? Tem pesquisas aí que já têm relação com aumento da incidência de câncer na população relacionada ao consumo de venenos nos alimentos. E também os agrotóxicos em contato com o solo, ele contamina tanto o solo como a água, né? O veneno absorvido pelo solo vai para o lençol freático, né? Que é o nosso, que faz parte aí do ciclo da água, e à medida que esse solo é envenenado, a água também passa a ser envenenada. Então, o agrotóxico traz esses problemas aí para a parte da modernização dessa produção, que utiliza os agrotóxicos como necessários, né? Outro problema social é a desigualdade entre os produtores. Como eu disse, os pequenos produtores não dão conta de concorrer com os grandes produtores, tanto no acesso a investimento, como no preço dos produtos, como um grande produtor que tem uma grande fazenda, ele utiliza da monocultura, né? Ele pega aquela área grande de terra e produz um tipo só de alimento, ou soja, ou café, né? Ou laranja, enfim, ele escolhe um produto e produz ele da a maior quantidade possível, porque assim é mais fácil de se produzir, é mais econômico e é mais rentável. O pequeno produtor não tem essa possibilidade, ele não tem uma área grande de terra, ele tem que produzir uma quantidade diversificada de produtos, porque ele é o responsável por abastecer as famílias, né, por colocar alimentos nas mesas. Então, eles não dão conta de concorrer. O pequeno produtor sempre sai desfavorecido nessa concorrência. E o outro fator, o outro impacto social é o desemprego no campo. A partir da utilização de máquinas, né, um serviço de uma máquina, dependendo do tamanho dessa máquina, da capacidade dela, substitui aí a mão de obra de 10, 20, 30 trabalhadores. Então, isso causa um desemprego no campo. Esses trabalhadores rurais que antes trabalhavam nas fazendas se veem obrigados a mudarem para cidades para tentar uma vida nova numa cidade, né? E a gente sabe que mudar de uma cidade para outra causa impactos, né? A gente sai de perto das nossas famílias, então isso atrasa a nossa vida, é um impacto social, é mais difícil a gente se estabilizar numa cidade diferente, que a gente não tem conhecimento, não conhece pessoas, não conhece o espaço geográfico mesmo da cidade, e as pessoas vão para essas cidades e muitas vezes, hoje em dia, as cidades estão saturadas também, já estão cheias, não tem emprego para oferecer para todo mundo. Então essas pessoas vão para a cidade, levam uma vida difícil, moram nas periferias, não têm acesso a serviço de saúde, a serviço de transporte, a educação de qualidade. Então todos esses problemas são acarretados, foram decorrentes da Revolução Verde, a forma como se foi implantada a modernização da agricultura brasileira, com o intuito de enriquecer os donos dos meios de produção, sem distribuir as produções, sem distribuir terras, sem pensar em políticas de reduzir as desigualdades, certo? Então, pessoal, a reflexão que fica é a seguinte: apesar de toda a modernização no setor da agricultura, das exportações aumentarem ano após ano, a agricultura e a pecuária são setores que têm cada vez mais relevância na economia brasileira, do estado de Goiás, alguns problemas ainda persistem. Problema da fome, desigualdade de acesso a alimentos, desigualdade de acesso a recursos para produtores, os pequenos produtores não conseguem competir com os grandes produtores. Então, isso tudo é decorrente da forma como que foi pensada a Revolução Verde no Brasil. Então, a gente tem que pensar uma forma de continuar com a produção sustentável que reduza as desigualdades. Então, era isso, pessoal, na nossa aula de hoje. Okay. Então, a nossa aula de hoje era isso, pessoal, e até a próxima.